Oi gente, tudo bem por aí? Eu sou a Sara e hoje eu vim mostrar pra vocês 10 livros que eu quero ler até o final de 2023. Então vamos lá. Eu acabo sendo aquela pessoa que chega final de ano, começa a ficar muito cansada. Eu começo a não querer fazer coisas que normalmente eu faço. Eu fico procrastinando na hora de dormir, eu durmo pouco, eu fico sem vontade de, sei lá, assistir uma série legal. O que eu quero fazer é uma coisa rápida, uma distração rápida e acaba que eu fico horas e horas no celular. Isso não me faz bem, eu fico fisicamente mal, eu fico assim, dá aquele pesar, sabe, no coração, eu não sei explicar, eu fico um pouco ansiosa. Então, eu acho que delimitar 10 livros pra ler até o final do ano vai ser uma boa ideia pra que eu tenha essa pilha em mente ali do meu ladinho toda vez que eu ficar lá horas e horas no TikTok. E também porque tem aqui livros que eu tô desde o começo do ano falando que eu quero ler. Na verdade, tem livro que desde o ano passado eu tô falando que eu quero ler e eu ainda não li. Então, sabe, é bom pra eu também saber minhas prioridades de leitura. Então tá, vamos lá. Vou começar com um livro que eu adquiri recentemente. Vou deixar aqui linkado o vídeo, que foi naquele vídeo sobre as compras que eu fiz na Americanas com o Gui. E daí eu fiquei assim, preciso ler esse livro logo. Ele foi entre os que eu peguei, assim, um dos que me chamou mais atenção, que é A Filha Única. Este aqui é um livro que vai falar a história de 3 mulheres aqui brasileiras que se encontram assim diante dos desafios da maternidade. São 3 histórias super diferentes de mulheres que acabam se embrenhando ali. Elas acabam se encontrando e se enrodando uma na outra e talvez se encontrem nessa união dessas 3 mulheres, talvez um consolo para a maternidade. Pelo menos é isso que eu tô sentindo aqui pela sinopse. E é um livro super curtinho, ele tem umas 200 e poucas páginas. Eu acho que vai ser aquele livro perfeito pra ler naqueles dias, assim, em que... Dia lindo, maravilhoso, daí começa a chover e não para mais. Acho que vai ser pra esses dias, sabe? E daí o próximo livro é um livro que eu tô querendo também ler desde o ano passado, mas assim, nunca peguei, nunca peguei. E é um livro que eu tô evitando, eu acho que principalmente por conta do conteúdo, que é Por Favor, Cuide da Mamãe. Este daqui foi a minha indicação que venceu pro meu clube de literatura, clube do livro, né, que eu participo. E eu não sei se eu vou conseguir ler a tempo, mas eu vou tentar. Que a discussão vai ser agora, fim de setembro, então não sei. Mas esse daqui é um livro que vai falar a história de uma família que a senhora, a vovó, a mãe deles, né, se perdeu. Ela, pelo que eu entendi, ela tem um grau de demência e ela se perdeu em Seul. É uma família, a história de uma família coreana que fala muito sobre encontros e desencontros entre essa mãe e esses filhos, sobre a forma que ela criou esses filhos e a forma como ela cuida deles até hoje, e a forma como eles cuidam dela, né? Eu acho que vai ser muito interessante. É um livro, assim, de uma temática que me deixa um pouco triste, que pega um pouco, assim, no meu lado pessoal, mas, sei lá, eu tô bem animada pra ler. Um outro livro nacional que eu quero muito ler é Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior, que eu ganhei no começo do ano do Gui. E eu quero muito ler, porque eu acho que o momento que eu li Torturado, do Itamar, foi um momento, assim, em que eu tava descansada e que foi o momento perfeito pra ler um livro dele, sabe? Porque os livros, pelo menos o único livro que eu li dele foi assim, eu acho, né, que deve ser assim com os outros. Mas pelo que eu entendi, assim, os livros dele são livros que carregam muitas coisas por trás daquilo que tá escrito. Ele não traz só a história da forma como ela é vista. Ele traz o background dos personagens, ele traz uma questão de religião, política, sociologia. Então eu acho que esses livros dele precisam de um pouco mais de atenção. Tô pensando pra talvez no recesso de final de ano, não sei. Esse livro aqui é um livro que eu quero muito ler. Eu não sei como que eu vou ler ele. Eu acho que eu vou pegar, vai ser aquele livro que eu vou pegar, vou ler um pouquinho quando eu tiver vontade e por aí vai. Que é Expiação, do Ted Chiang.
Eu falo muito, muito, muito do outro livro dele, que é A História da Sua Vida e Outros Contos. E eu quero muito ler, eu acho que só tem esses dois aqui no Brasil, eu não sei se ele chegou a publicar lá fora mais, mas é que ele é um autor que escreve muitos contos, então só temos essas duas coletâneas. E como eu já li o outro livro dele, eu quero ler esse, porque eu só falo daquele livro, né? Então, vamos ver sobre o que se trata. O Ted Chiang, ele tem uma abordagem filosófica muito grande sobre a vida e o significado da vida, de uma forma que eu gosto muito, que é através da ficção científica. Eu acho que quando a gente coloca um elemento extraordinário numa coisa tão difícil da gente elaborar, parece que fica um pouco mais fácil. Então, eu gosto muito da escrita dele e tô animada pra ler ele. Esse aqui é um livro que eu acho que tem 11 contos. Então, talvez seja uma coisa assim que eu leia um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E eu sei que eu já falei várias vezes desse autor, então eu quero continuar podendo falar dele, só que para além daquele outro livro que eu só falo. Tá, esse daqui vocês já devem estar cansados de ver ele, porque assim, eu acho que eu já coloquei ele como meta de leitura em alguns meses esse ano passado também. Ele era uma meta de leitura do ano passado, ele era uma meta de leitura para esse ano, e assim, não tá rolando, porque eu tenho muito medo de pegar ele e não gostar. Então, porque os outros livros da autora, teve um que eu gostei muito, um que eu gostei mais ou menos, um que eu não gostei, e um que pra mim, assim, gostei, sabe? Tipo, como se fosse uns 3 estrelas e meio, por aí. Então eu tô com medo de pegar esse livro e não gostar, porque é uma experiência ler os livros dessa autora, que é Amiga Genial, o primeiro livro da tetralogia napolitana. E assim, eu não sei, eu acho que esse livro aqui, ele me chama muito, só que eu tenho muito medo de começar. Eu quero terminar de ler alguns outros livros que estão me desafiando bastante antes de pegar ele, mas eu acho que até o final do ano vai. Pelo menos esse aqui vai. Eu tenho já o segundo aqui, mas pelo menos esse daqui, o primeiro, vai. O próximo livro é um livro que eu quero ler já faz muito tempo. Ele é muito caro para um livro tão curtinho assim. Ele tem menos de 250 páginas, mas eu quero muito ler ele e eu quero ver a adaptação. E eu sei que eu sou uma pessoa péssima pra ver a adaptação de filmes, de livros, né? Depois que eu leio eles, porque eu já conheço a história, daí eu fico meio... Mas eu gosto muito da diretora que fez essa adaptação, então eu tô bem curiosa pra ver. Que é As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides. Aqui vai contar a história de uma família de 5 irmãs que se suicidam, né? Então, todas elas estão no colégio ainda. Então, eu fico bem curiosa pra saber mais sobre isso. Eu gosto muito de livros sobre dinâmicas familiares, então eu acho que esse daqui vai ter muita coisa sobre isso. E não é um livro longo, sabe? Esse é um livro, talvez, um pouco mais... com conteúdo um pouco mais pesado. O próximo livro que eu quero falar pra vocês é um livro que ele tá na minha expectativa de 5 estrelas pra esse ano. E eu acho que é um livro que tem tudo pra eu gostar, sabe? Aqui a gente vai ter relação de mãe e filho, aqui a gente vai ter um idosinho que parece ser muito querido, aqui a gente vai ter uma relação entre matemática e filosofia, que eu tô percebendo que eu gosto muito, que é a Fórmula Preferida do Professor, que vai contar a história de uma mulher que tá trabalhando, eu não sei se de diarista ou de empregada doméstica, para um professor universitário de matemática. E um dia ela leva o filho dele, e o filho dele chama muita atenção desse professor, e ele começa assim a ensinar, filho dela, começa a ensinar esse filho dessa mulher que é tão simples assim, a algumas fórmulas de matemática, alguns conceitos de matemática. Eles começam a estudar juntos, pelo menos é isso que eu entendi, e não sei, me parece que vai ser muito fofo, sabe? O próximo livro eu quero muito ler porque ele é o último livro dessa autora que eu tenho aqui em casa, mas eu acho que é o último dela, no geral, que eu não li ainda. Porque eu acho que eu já li todos os outros livros dela. Eu realmente acho que eu já tô esgotando todos os outros livros dessa autora. E ela tem vários. Mas esse aqui é o último que eu não li. E eu não li. Que é Mansfield Park, da... Nossa, esqueci. Eu ia falar Emma Watson, da Jane Austen. Que
que eu já li, eu acho que todas as outras livros que tem dessa coleção aqui da Martine Claret, e eu não sei se ela tem outros livros que não sejam esses. Mas enfim, esse daqui eu deixei por último porque ele é um pouco intimidador, ele tem mais de 500 páginas. E eu não sei, a premissa dele me deixou um pouco assim, que pelo que eu entendi é um livro que vai falar sobre uma senhora... Não sei. Eu tinha entendido que era uma senhora mais velha, mas pode ser que eu esteja errada, porque eu acabei de abrir ele e coloca assim, cerca de 30 anos atrás. Então pode ser que na verdade eu esteja errada. Mas eu não sei, eu acho que eu nunca ouvi falar muito sobre esse livro em relação aos outros, então nunca me saltou tanto aos olhos do que os outros, sabe? Porque a gente tem adaptação cinematográfica de vários, a gente tem muitos fãs de outros, só que esse aqui é um livro que tá assim, sei lá, de canto. E eu não quero deixar ele de canto também, eu quero ler esse ano. E como Jane Austen é uma autora assim muito gostosinha de ler, ela, nossa, esses meses quentes, ela é perfeita. Aí, pensando já nas meus dias de verão em que vai ter dias tempestuosos, em que eu não vou conseguir dormir direito, eu quero ler Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. A Silvia Moreno Garcia é uma das autoras favoritas de uma booktuber que eu gosto muito e que, assim, eu acho que o gosto dela é impecável. Então eu tô sentindo que eu vou gostar muito desse livro. Não sei porque eu não gostaria. Aqui a gente vai contar a história de uma mulher que ela é muito rica e que parece que na mansão da irmã dela, tá tendo alguma coisa muito estranha acontecendo. Parece que tem uma assombração ali. E parece que tudo isso se dá no México. Então, bom ver cenários diferentes. Mas não sei, eu tô querendo também não saber muito dele pra... sei lá, sabe, me surpreender? Não sei. Por fim, o último livro que eu quero ler é uma peça. É uma peça, assim, que é o meu sonho ler. Já faz pelo menos uns 6, 7 anos, porque é uma peça que eu ouvia falar muito quando eu fiz direito, uma peça que eu continuei ouvindo falar quando eu estava fazendo psicologia, e é uma peça que eu continuo ouvindo falar depois de sair da faculdade, nas minhas séries favoritas, filmes. É um livro que é muito referenciado, que é Hamlet, do Shakespeare. Eu acho que essas peças do Shakespeare, elas são muito... dá muito medo de pegar e a gente não se envolver com os personagens, não se envolver com a história por conta da linguagem. Mas eu percebi que a linguagem, ela é o mínimo dos problemas, porque na verdade você se envolve tanto com a trama que você vai, sabe? É só pegar o gancho. E eu tô protelando pegar esse livro justamente por conta desse gancho que eu não tô pegando, entendeu? Ai, é difícil. Eu acho que esse daqui é um clássico que eu faço muita questão de ler. Shakespeare, eu tenho alguns livros dele que estão na minha lista de livros que eu preciso ler antes de morrer. E esse daqui é um deles. Então, eu não queria deixar passar desse ano, sabe? Enfim, gente, essas são as minhas expectativas de leitura para os próximos meses. Eu acho que é legal fazer esse vídeo agora, mais pro final do mês de setembro, justamente porque faltam 3 meses, né, pra acabar o ano. Então, 10 livros pra ler em 3 meses, eu acho que é tranquilo, sabe? Eu acho que dá pra dar uma respirada. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem algum desses livros na sua meta de leitura pra esse ano, por favor, comenta aqui embaixo, vamos ler junto. E se você já leu um deles, também comente aqui embaixo, porque eu quero ficar animada pra ler eles. Peço perdão pela diferença de iluminação no decorrer desse vídeo. Começou uma tempestade aqui enquanto eu tava gravando, e é isso que a gente tá lidando. Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!